Valendo, hein? Boa tarde a todos mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública do Centro Espírita em Caridade. Hoje nós temos aqui o nosso companheiro Jorge Luiz Monteiro da Silva, que é o presidente do Centro Espírita Deus, Luz e Amor, que fará o nosso estudo, cujo tema é Emancipação da Alma, Livro dos Espíritos, perguntas 408 a 412. Jorge, seja bem-vindo. Nós vamos então iniciar a nossa reunião com a leitura da página de preparo, e será feita pela nossa companheira Flávia. Boa tarde. Eu vou baixar a máscara para vocês me ouvirem melhor, tá? O preparo então é do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Operemos em Cristo. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. A espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias no nosso escrínio espiritual, em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira, ou anular-nos-á o serviço, através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, seja para nós a glória de amar e o prazer de servir. A gente agradece a Flávia a leitura da nossa página de preparo, e agora nós vamos nos preparar para a nossa prece de inicial da reunião da tarde. Vamos pacificar os nossos espíritos, tranquilizar os nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, a fim de que possamos dizer dessa maneira: Senhor Jesus, Deus nosso Pai, companheiros e amigos espirituais, queremos agradecer, Mestre amado, a oportunidade, Senhor, de mais uma vez nos reunirmos, Senhor, em torno desses estudos tão valiosos, Jesus, desta vez, o Livro dos Espíritos, cujo tema está a cargo do nosso companheiro Jorge, Emancipação da Alma. Que a Tua paz permeie a nossa reunião, envolvendo cada um de nós nos efluos benéficos de bênção, de paz, de pacificação e harmonia. Abençoa também, querido Jesus, nossos companheiros encarnados que aportam nesta tarde de hoje, junto de nós, também como aprendizes dos Teus ensinamentos. Ampare e abençoa assim, Senhor Jesus, a toda a humanidade. Por isso te rogamos, para que onde haja dor, a dúvida e o sofrimento, ali, bondoso Mestre, Tu possa levar a paz, a harmonia, a esperança e a fé. Seja conosco, Jesus, nos fortalecendo, no propósito de nos tornarmos espíritos melhores a cada dia da nossa presente encarnação. Que a Tuas bênçãos, Senhor, envolva todos os companheiros que se encontram encarcerados, nos hospitais, nas ruas, Jesus. Enfim, Mestre amado, que Tu possas aliviar e amparar todos aqueles, Jesus, que sofrem. Seja conosco
E permita, mestre amado, para que em teu nome, em nome do guia espiritual da nossa casa e em nome de Deus, possamos dar por iniciada a nossa reunião da tarde de hoje, e é o que fazemos, graças a Deus. Então, como nós anunciamos anteriormente, o nosso companheiro Jorge está com o estudo da tarde. E Jorge, fica à vontade. Boa tarde a todos, que a paz de Deus continue nos envolvendo. É uma grande alegria podermos estar juntos presencialmente. Trazemos um grande abraço dos companheiros lá do Centro Espírita Deus, Luz e Amor, na Rua Recife. Sempre recordamos, que os fundadores da instituição lá, do Deus, Luz e Amor, foram inspirados aqui pela União e Caridade há quase 82 anos atrás. Vinham aqui alguns diretores e, depois de aprender sobre a doutrina espírita, verificaram que lá do outro lado de Realengo não havia uma instituição e resolveram fundar o Centro Espírita Deus, Luz e Amor. Então, é sempre uma grande alegria estarmos juntos. Bom, o tema de hoje é a continuidade do estudo do capítulo 8, da segunda parte, que fala da emancipação da alma, e começa com o sono e os sonhos. Alô, tá tudo bem? Acho que melhorou, realmente melhorou, fica mais à vontade. O sono e os sonhos. Isso é interessante, esse capítulo sobre a emancipação da alma. Emancipar é libertar. A gente sempre imagina, num primeiro momento, que emancipação da alma é morrer, Não deixa de ser, é uma emancipação, uma libertação definitiva. Mas existem outras, que são mais sutis, e que ocasionam uma série de fenômenos que vão ser estudados nesse capítulo, que a gente vai ver, prosseguindo os estudos, nós vamos avaliar sobre essa emancipação, diríamos, parcial da alma. E a primeira delas a estudar é o sono e os sonhos, que só acontecem porque nós nos liberamos parcialmente dessa amarra do corpo físico. O sono, o que é o sono? Bom, pela ciência diz que o sono é uma oportunidade que o nosso organismo tem para fazer uma limpeza neurológica do organismo, tirar radicais livres, melhorar o sistema imunológico. Então, é uma coisa muito necessária, muito importante para a manutenção da nossa vida física. Mas, a gente, olhando agora do lado espiritual, onde a gente considera que nós somos uma união entre espírito e corpo físico, na verdade, nós, essência, nós que estamos pensando aqui, agindo, falando, nós somos espíritos, estamos ligados a um corpo físico nesta existência atual, estamos com um nome, um CPF, uma identidade, ou seja, uma personalidade, mas já tivemos outras anteriores, só que nós conservamos a mesma individualidade. Somos nós, sempre avançando, evoluindo. Bom, olhando do ponto de vista espiritual, a verdadeira vida é a vida do espírito. Então, nós temos uma vida, em essência, que é no mundo espiritual. Em determinados momentos, nós precisamos voltar aqui, nessa vida material. Ou seja, nos ligarmos a um corpo físico para determinadas atividades. Então, no geral, a nossa vida é no mundo espiritual. Em alguns momentos, nós reencarnamos, ou seja, passamos a ter um corpo físico. Como a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, na vida material nós ficamos presos ao corpo físico, o que impede que a gente realize muitas coisas que são feitas, digamos assim, de uma forma mais natural no mundo espiritual. Aqui, no corpo físico, eu vejo através dos órgãos visuais. Se eu não tiver os olhos, eu não vejo. Eu escuto pelos ouvidos, porque são órgãos especializados para que esse processo aconteça. No plano espiritual, eu não preciso desses órgãos. A capacidade de ver está inerente na minha essência. O espírito, dependendo da sua condição evolutiva, ele simplesmente vê o que acontece para cá, para lá, para lá. Ele vê
à frente, atrás, analisa o passado, ou seja, tem uma plenitude desses sentidos, o que para nós aqui é extremamente limitado. É como se nós estivéssemos presos. Imagina a condição de uma pessoa que foi tirada da liberdade, foi estar no presídio. Ele fica lá na cela o tempo todo. O que vai acontecer com essa pessoa ao passar do tempo? Pode até enlouquecer, né? Porque está preso ali, não consegue se movimentar, sair. Seria mais ou menos a condição nossa quando reencarnamos. Saímos dessa condição de liberdade no mundo espiritual para uma condição de prisão na matéria. Mas a bondade de Deus, a misericórdia divina, permite que nesse período do sono a gente possa ter uma liberdade parcial para voltar a ter contato com a nossa realidade espiritual, com o mundo espiritual. Então, ao mesmo tempo que o sono faculta essa limpeza, essa harmonização do corpo físico, também permite que nós nos liberemos por um certo momento para o contato com o mundo espiritual, o que faz um bem enorme. Imagina, olha, você está preso, mas você tem uma liberdade condicional à noite, você pode sair da prisão e visitar seus familiares, você pode viajar, fazer o que você quiser, contanto que no dia seguinte, de manhã, você volte para cá, entendeu? Poxa, é outra forma da gente, encontrar, né, um alento. Então, é isso que acontece. Então, ao dormirmos, durante o sono, nós nos reabastecemos fisicamente e espiritualmente também, porque temos esse contato com o mundo espiritual. Daí essa grande importância do sono, como um processo de emancipação parcial da alma e uma maneira de nós contactarmos com aqueles nossos companheiros que estão no plano espiritual, familiares, amigos. É claro, de acordo com o nosso desejo, né, de acordo com as nossas intenções. Podemos também ir para locais onde são ambientes viciosos. Tudo pode acontecer, nós temos uma liberdade e vamos utilizá-la conforme o nosso desejo, nosso livre-arbítrio. Muito bem. Bom, essa condição, essa emancipação parcial da alma, ela não é total, né? Ela é parcial, logo sofre uma influência muito forte da matéria. O que quer dizer? Nós, espíritos, não estamos ligados ao corpo diretamente, porque o espírito é imaterial e o corpo é matéria. Então existe um elemento, né, que é um intermediário que possibilita essa união do ser imaterial com o material, que é o perispírito, o corpo espiritual. Então é uma coisa comum entre nós encarnados e os desencarnados. Nós temos um corpo espiritual. Quando a gente desencarna, perdemos o corpo físico, mas continuamos com o corpo espiritual, que nesse momento tem essa forma, essa aparência que nós temos na vida física. É o que permite, inclusive, o reconhecimento no mundo espiritual. Eu vi fulano que desencarnou ano passado, há não sei quantos anos, porque a aparência dele é aquela que ele tinha quando estava encarnado. Beleza. Bom, essa condição de união entre esse corpo espiritual e o corpo físico, ela é intensa, célula a célula, profunda. Por que tem que ser assim? Porque, por exemplo, se eu dou uma pancada na ponta do meu dedo, certo? Essa sensação, ela vai para o cérebro, através do sistema nervoso, tá? Beleza. Mas o cérebro processa a informação. O cérebro não vai sozinho identificar por que doeu. Eu espetei, era quente, era frio. Quem vai processar isso somos nós, espíritos. Nós é que processamos isso. Então, olha o processo como é que é. Saiu a dor, saiu daqui da ponta, passou, sistema nervoso, foi para o cérebro, do cérebro passou para o corpo espiritual, e aí, daí para o espírito. E aí a gente entendeu, foi um espinho, estava quente, estava frio, foi uma pancada, a gente processa a informação. O Carlos Torres Pastorino, né, no livro Técnicas da Mediunidade, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz que o nosso sistema nervoso é a parte mais grosseira do perispírito. A tal interação, né, que existe entre corpo espiritual, corpo material e espírito. Bom, nós estamos falando tudo isso para quê? Para dizer que quando a gente dorme, alguém diria, não, a gente vai sonhar.
Bom, o que é o sonho? O sonho é esse trânsito que nós temos no mundo espiritual, os acontecimentos e as lembranças que nós trazemos quando despertamos. Agora, essas lembranças é que é a grande dificuldade, né? De um modo geral, a gente perde a maior parte da informação. Muita gente nem lembra de nada, diz que não sonha. Não sonho, não lembro de nada, deito, acordo, é tudo igual. Na verdade, ela teve uma oportunidade, ela vivenciou alguma experiência, só que ao despertar, pela influência do corpo, né, da matéria, esse conhecimento, essas ações no mundo espiritual não são percebidas no mundo físico. Algumas vezes, isso acontece com todo mundo, já aconteceu, a gente está despertando e está lembrando de um acontecimento que tivemos naquelas horas, naqueles momentos, né, que antecederam a gente despertar. Está lembrando de detalhes. Aí bastou levantar, olhou para o lado, alguma coisa atraiu a nossa atenção, que começa a sumir. Daqui a algum tempo, algumas horas, é uma vaga lembrança. Eu acho que eu sonhei com alguém, mas não lembro mais, e pronto, perdi a informação. Isso é comum, exatamente por causa da questão material do cérebro. Para que nós possamos lembrar de um sonho, de uma ação ocorrida no plano espiritual, será preciso que haja uma interferência espiritual para que essa informação seja passada para o nosso cérebro físico. Aí eu vou despertar com uma consciência, né, da situação. Isso acontece em situações especiais, quando há uma necessidade muito grande de que a gente tenha a compreensão exata do que aconteceu, que isso é importante para a nossa vida. A gente tem inúmeras obras espíritas que relatam isso, né? Pessoas que estão desesperadas com a desencarnação de familiares, e o tempo vai passando, aí, poxa, mas se ele continua vivo no mundo espiritual, por que não se comunica comigo? Por que eu não tenho um sonho com essa pessoa? E às vezes eu sonho constantemente com a pessoa, só que eu não lembro. Mas, por merecimento, a maioria das vezes, em algum momento os amigos espirituais dão uma ajuda para que naquele dia eu tenha a exata percepção do que aconteceu. E aí eu vou despertar para aqueles sonhos que a gente descreve minuciosamente. Sonhei com aquela pessoa, com aquele meu familiar, ele estava com a roupa assim, assado, colorido, falamos isso ou aquilo, né? Mas é mais difícil de acontecer. O normal é a gente despertar com fragmentos e muitas vezes confusos, o que gera às vezes condições assim estranhas. Eu estava sonhando, eu acho que eu estava com umas pessoas, mas aí, sabe, parece que um bicho apareceu e eu não sei exatamente o que aconteceu. De repente ele me pegou, eu estava voando, eu caí, aí rolei, ou seja, uma coisa sem sentido nenhum, porque foram fragmentos que se misturaram com as nossas ideias também, porque as minhas preocupações do dia a dia, do trabalho, né, das atividades, também estão lá efervescentes, né, na nossa mente, fervilhando o nosso cérebro. Isso tudo se mistura, por isso que é complexo demais. Mas o fato é que o sono permite que a gente, se liberando parcialmente do corpo físico, possa ter esse contato com o mundo espiritual. Mesmo não lembrando, as vibrações, as sensações nos dão paz, nos dão uma energia para que a gente possa viver o dia seguinte e assim continuar a nossa vida até o momento necessário. Okay? Bom, depois desse preâmbulo, a gente vai aqui dar sequência, porque já começou, né, no estudo anterior, né, a questão do sono e dos sonhos. Vamos aqui verificar assim. Então, por causa dessa interação com o corpo físico, dessa dificuldade do cérebro, a percepção da realidade espiritual ela vai acontecendo aos poucos. Então, muitas vezes a pessoa diz assim: eu estava quase adormecendo e parece que tinha alguém falando comigo. Eu estava ouvindo umas vozes, mas eu fiquei na dúvida, eu achei que era o vizinho, que era alguém do lado e tal. Muitas vezes é um amigo espiritual já conversando com a gente, e a gente está naquele processo de, digamos, liberação do corpo físico, mas não tem uma consciência mais firme, mais forte da realidade espiritual. E aí vem essa confusão, ruídos, sons, vozes. A gente, mas será realidade? Será imaginação?
Não, muitas vezes é exatamente isso, a confusão que acontece nessa transição. Inúmeras vezes será o plano espiritual querendo nos auxiliar, nos levar a algum lugar, e naquele momento a gente não tem ainda muita certeza ou não tem uma noção plena daquela realidade. Só que depois é que vai entender direitinho. E também existem outros fatores. Às vezes os amigos espirituais, as obras de André Luiz estão recheadas de casos, pegam a gente, né, durante o sono para levar a algum local, até para aprendizados, né, estudarmos. Só que não é interessante, por exemplo, ficar observando o caminho. Então naquele momento é como se nós estivéssemos meio apagados, aí somos levados, aí quando chega no local, é que aí desperta, bom, onde eu estou? Ah, estou aqui. Não, na volta a mesma coisa, para que não haja nenhuma dificuldade, então a gente veja alguma coisa que possa nos perturbar. Então, Kardec fez um questionamento sobre esses fatos, né? E a realidade é essa, exatamente na mesma questão do perispírito ligado ao corpo físico. E essa significa... Não, essa aqui, a página virou, tá, 408. Bom, vamos para a pergunta 410. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Imagina, né? Eu estou preocupado com algum problema, no trabalho, na vida, e de repente eu estou já adormecendo, e aí surgem ideias que eu não tinha quando estava desperto. E aí as ideias surgem, e que são exatamente o caminho para que eu possa, de repente, resolver o problema. Ótimo isso, né? Aí a questão é, de onde vêm essas ideias? Ora, essas ideias vêm exatamente do mundo espiritual. Então é importante que a gente saiba o seguinte, nós espíritos, não ficamos dormindo, quando dorme o corpo, né? O corpo é que precisa estar paralisado lá, dormindo. Nós não, nós temos que aproveitar aquela liberdade provisória, condicional, para agir, para viver no mundo espiritual. Então acontece, frequentemente, quando nós estamos envolvidos em algum problema, temos um desejo sincero de solucionar, nós somos levados nesse momento para locais onde conversamos com aqueles espíritos protetores, amigos, benfeitores, orientadores, que nos dão orientações para que a gente tenha um caminho a seguir que nos ajude a enfrentar aquele problema ou encontrar uma solução. Então isso é comum acontecer, é frequente acontecer, graças a Deus acontece. E também para aquelas pessoas que às vezes estão envolvidas em trabalhos técnicos, buscando a solução. Imagina agora, na pandemia, quantos cientistas não se debruçaram lá em 2019, 2020, na busca de uma vacina, pelo mundo afora, tá? China, Alemanha, Inglaterra, Itália, Brasil, até aqui no Brasil e Estados Unidos, laboratórios, pessoas pensando, pesquisando, fazendo. Esse pessoal, com certeza, tinha dúvidas. Será que eu tenho que colocar mais um ingrediente desse aqui, daquele ali, diminuir isso ou aquilo? Foram milhares de pessoas pensando numa solução, né? Caminhos tiveram vários, né? Nós temos vários tipos de vacinas, mas todos visavam um bem comum, um benefício comum. Esses espíritos, naturalmente, quando iam dormir, essas pessoas eram atraídas por afinidade para locais onde todos estavam querendo esse mesmo propósito, alcançar o mesmo objetivo. E lá, eu não tenho a menor dúvida, haviam aqueles companheiros que faziam as suas palestras, explicavam, orientavam, trocavam ideias e assim despertavam. Opa, estou com uma ideia aqui agora, vamos testar no laboratório, vamos ver se funciona. Aí o outro, por um outro caminho, né, também conseguia chegar no mesmo resultado, fruto desse intercâmbio espiritual. Isso é realmente muito, muito benéfico para a nossa sociedade em geral. Nós temos aqui vamos botar aqui 2 exemplos, né?
dessa situação. Uma delas é de um químico. O químico é um químico alemão do século XIX. Ele é conhecido como Friedrich Kekulé. Esse cara era um especialista em química orgânica teórica na época dele. E ele ficou conhecido como o cientista que descobriu a fórmula estrutural do benzeno. O benzeno é um elemento que é usado no petróleo, usado na gasolina. E na época dele já se conhecia, já se sabia que existia esse elemento, o benzeno. Só não sabia como era a forma dele. Não se conseguia chegar, ninguém tinha chegado ainda a uma estrutura que mostrasse como era a fórmula do benzeno. E ele estava preocupadíssimo com isso, preocupadíssimo, não via maneira de poder justificar essa fórmula, para que ela pudesse ser estável. Aí ele relata, esse cientista, o Kekulé, relatou o seguinte: ele disse que certo dia ele estava escrevendo no livro texto dele, as ideias lá, né, desenvolvimento dessa teoria, quando voltou sua cadeira para a lareira e começou a dormir. Ele passou a ter um sonho em que ele via os átomos como que dançando à sua frente. Olha que legal, né? Ele estava vendo os átomos de carbono dançando na frente dele. E os grupos menores ficavam mais para trás. Então, ele distinguiu cadeias longas girando e torcendo-se como cobras. Aquele grupo, né, como se fosse um átomo atrás do outro, girando, se contorcendo. De repente, uma dessas cobras, no sonho, né, mordeu a própria cauda. A cobra estava lá, de repente ela virou assim e mordeu a cauda, fazendo um círculo. Quando ele acordou e passou a colocar esse sonho à prova no mundo real, a disposição dos átomos da molécula do benzeno seria semelhante à daquela cobra que mordia a cauda, ou seja, formaria um ciclo de forma hexagonal, não exatamente circular, mas hexagonal. A questão toda era, essa cadeia de átomos tinha que fechar, e que na época ninguém estava entendendo que era assim, achavam que ela era aberta, e de repente este sonho deu a ele essa ideia de que a estrutura tinha que fechar, e pronto, detetou, resolveu o problema, é considerado um dos gênios da química por causa desse sonho. Mas o curioso é que tem uma consideração aqui do Pasteur sobre o nosso companheiro, que diz assim: no campo da observação, o acaso favorece apenas a mente preparada. Quer dizer o seguinte, no caso dele, ele era um estudioso pesquisando insistentemente esse problema. Aquele sonho pareceria extremamente estranho, sem sentido para outras pessoas. No caso dele, como era uma pessoa preparada, estava em pesquisa, aquilo foi a luz que ele precisava para entender e aplicar e resolver o problema. Tá? Mas fruto do sonho. Certo? Temos também uma outra situação, que é da invenção do telefone. Tá? Nós temos aí que o telefone foi inventado por Graham Bell, Alexander Graham Bell, que era um cientista escocês. Realmente, ele pesquisou e inventou um aparelho que conseguia falar com outra pessoa, né? Totalmente diferente dos nossos smartphones hoje, mas conseguia falar com alguém que estava lá distante. O princípio foi elaborado. Mas, naquela época, tinham vários cientistas pesquisando a mesma coisa. Todo mundo querendo descobrir um aparelho assim, que permitisse a gente falar com o outro à distância. Só que o Graham Bell foi o primeiro a chegar lá no laboratório de patentes e patentear a invenção. Tem um outro companheiro chamado Elisha Gray, que também inventou um sistema muito parecido, mas que quando foi fazer a patente, descobriu que o Graham Bell já tinha feito horas antes. Ele podia ser considerado o inventor, só que perdeu por algumas horas para o outro companheiro. E aí, existem mais um ou dois que também descobriram equipamentos semelhantes, mas não ficaram conhecidos como inventor, porque o primeiro que patenteou foi o Graham Bell.
Mas isso mostra que esses irmãos, eles com certeza no mundo espiritual participavam de encontros e orientações, debates, até que formou uma ideia, né, um contexto, e todo mundo voltou, olha, eu já sei como é que faz, até que um conseguiu processar mais rápido a ideia e patenteou, que foi o Grambel. Então, André Luiz mostra que isso aí acontece muito frequentemente com aquelas pessoas que são dedicadas a algum projeto, principalmente a benefício da sociedade, da humanidade. Muito bem, então vamos lá. Continuando aqui. Kardec ainda continua nessa questão aí das ideias. Essas ideias, naturalmente, vêm dessa liberdade que a gente tem no mundo espiritual. Mas para que serviriam essas ideias, esses conselhos, desde que a gente esquece e não pode aproveitar? Bom, a gente esquece em termos. A gente viu aí o caso do Kekulé. A ideia da cobra lá, né, mordendo o rabo, para ele foi um ponto de partida que ele precisava, porque ele já estudava o assunto. Então não é uma coisa assim, que, aconteceu, pronto, já saí, não. A pessoa precisa estar envolvida naquilo. E muitas vezes a gente esquece, mas depois, em se envolvendo de novo no problema, as ideias voltam como fragmentos que são suficientes para dar a orientação que eu precisava, entendeu? Então, não necessariamente eu preciso ter um sonho em que eu acorde, lembre dos detalhes completamente, para que assim possa ser aproveitável. Não, as ideias permanecem e são como vão sendo filtradas devagarzinho para o cérebro, nosso cérebro físico, e em algum momento elas surgem como uma inspiração, direcionamento. Essa pergunta, a 411, é muito interessante. Kardec perguntou, aproveitando a questão do sono, dos sonhos, perguntou aos espíritos: estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Bom, estou indo lá no mundo espiritual e tal, aí eu começo a ficar pensando no assunto: será que, quando é que eu vou morrer? Quando é que eu vou desencarnar? Será que eu consigo descobrir isso? Qual é a época da minha morte? Aproveitando esses passeios lá no plano espiritual. Olha, qual seria o benefício, né? Vamos pensar assim: qual o benefício de saber o dia da nossa desencarnação? Alguém poderia dizer assim: mas aí eu me preparo. Se eu sei que eu vou desencarnar o ano que vem, eu já começo a acertar minha vida agora, planejar a papelada, né? Deixar a herança, ou então já fazer uma coisa que eu ainda não fiz, sei lá, aprender a tocar uma música, não sei, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que a nossa vida, ela muda, né? Sofre alterações assim, às vezes de uma hora para outra. Será que eu vou conseguir executar esse planejamento? E aí, conforme for se aproximando o tempo, eu não vou ficar mais desesperado, porque eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer? Ao mesmo tempo, tem uma outra coisa, né? Quanto mais a gente quer saber, cuidado, né? Porque a gente pode receber uma resposta que não seja das melhores. A gente pode se aproximar de espíritos, né, brincalhões, aqueles espíritos perturbadores, e aí chegam e dizem assim: não, semana que vem, tá certo, hein? Só desencarnação. E aí eu entro em desespero, e na verdade não é, mas posso até antecipar, porque vai que eu tenho um problema cardíaco, e aí tem um infarto, né? Olha só, tem uma história aí do Hilário Silva que fala mais ou menos assim, né? O homem ele tinha aquele problema com doença, né? Ele estava sempre pensando em doença, esqueci agora o termo. Aí ele começou a sentir umas dores, né? Um mal-estar. Hipocondria, isso, obrigado. E ele começou a sentir umas dores, um mal-estar, e pegou um livro de doenças, começou a procurar, né, pelos sintomas, do que ele poderia estar passando, né? Mas, enquanto ele virava a página para tentar achar, começou a armar um temporal e ventar. Aí ele, ventando, ele foi lá, levantou, foi fechar a janela. Fechou a janela, voltou, aí pegou o livro e olhou. A doença começa assim, uma dor aqui no peito, lado esquerdo, depois começa uma dor na cabeça, na mão e tal. Ele, meu Deus, é isso. Resultado final,
você acaba tendo um infarto e morre. Aí ele foi, né, se envolvendo naquele texto, se envolvendo, e daqui a pouco, puf, teve um infarto e morreu. Aí diz assim, que ele aparece, surge no mundo espiritual. Aí vem o benfeitor lá, e, companheiro, lamentável o que aconteceu contigo. Ele, como assim? Eu morri de uma doença. Não, não foi. Foi sim. Eu li, inclusive, todos os sintomas, eu vi exatamente o problema que eu tinha. Ele falou, não, meu irmão, quando você levantou para fechar a janela, o vento virou a página, caiu noutra coisa que não tinha nada a ver. Mas você, com a sua preocupação com doença, acabou somatizando aquele problema. Você veio antes do tempo, tá vendo? Então a gente tem que ter cuidado, quer ficar querendo saber dia da morte, quando vai ser, porque não é bom. Dizem que há pessoas que têm uma noção assim mais clara, pelo menos da época que vai desencarnar. É possível, mas eu admito que são pessoas com bastante equilíbrio, para ficar tranquilas, serenas. Eu não consegui descobrir, mas dizem que o próprio Chico, quando falaram com ele se ele sabia quando seria, né, a sua desencarnação, ou se ele queria saber, né, quando seria a sua desencarnação, ele disse que os espíritos poderiam até dizer para ele, mas ele não queria saber, porque ele desejava trabalhar, estar em atividade, mesmo que não fosse fisicamente, mas espiritualmente, até o final, até o momento possível. E ele achava que se ele tivesse uma informação, tipo, dia tal, olha, mês tal, você vai desencarnar, as preocupações com as coisas da vida material iriam acabar interferindo e ele não faria o que ele gostaria de fazer. Divaldo Franco conta no congresso, há uns anos atrás, ele recebendo os convites de palestras para os anos seguintes, ele perguntava a Joana, recebi o convite para o ano que vem, posso aceitar? Ela dizia, pode. Mas na semana seguinte, recebi um convite para daqui a 2 anos, posso aceitar? Pode. Aí depois, recebi um convite para daqui a 3 anos, posso aceitar? Vamos ver. Ele ainda está vivo, né? Isso é antigo, você lembrou muito bem, é verdade, é verdade. Mas começou a ficar uma coisa, né, muito pessoal. À medida em que ele ouvia a resposta da Joana, era uma maneira dele dizer assim, poxa, tenho mais tanto tempo. Então, ela, ao perceber isso, falou, 3 anos, não sei, agora não sei, meu amigo, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. E tanto que o tempo passou, 3 anos, 5 anos, 10 anos, já nem sei quantos anos já tem essa história, realmente se lembrou muito bem. Tem bastante tempo e ele continua aí com a gente. Né? Mas poderia estar gerando já uma ansiedade nele, de ficar querendo saber, será que ano que vem eu estou aqui, será que não? Né? Pois é. Então, há pessoas que têm esse tipo de informação. Outras não, a maioria de nós não tem, e é importante, até porque, com o conhecimento da doutrina espírita, principalmente as obras de André Luiz, do Divaldo também, a gente observa que a hora da desencarnação não é fatal para a gente. A única coisa que é fatal, ou seja, que ninguém escapa, é de desencarnar. Mas a hora, o momento exato, varia. A gente vem com um fluido vital, que pode nos dar, sei lá, 70, 80, 100 anos, 20 anos. Mas nós podemos antecipar, infelizmente, através de suicídio, por exemplo, que não está programado em nenhum momento do nosso planejamento. Você vai vir com fluido de 40 anos, mas aos 20 você vai se suicidar. Pô, que absurdo é esse? Seria um contrassenso. Você receber uma coisa dessa e você vai se suicidar? Claro que não, isso não existe. Mas eu posso fazer, por vários motivos, e acabo antecipando, né, o meu retorno. Há outros retornos antecipados que não tem nada a ver com suicídio. A gente lembra que o caso do irmão do Chico Xavier, José Xavier. O Zé Xavier, ele teve um AVC, e o Manuel falou, despertou o Chico e falou, teu irmão teve um AVC, a família já está vindo te avisar. Quando o pessoal da família chegou, ele já sabia, o irmão tinha tido um AVC. Mas e aí? Depois o Manuel falou, olha, o AVC, por questões kármicas, vai levar o José a ficar um período de quase 10 anos, né, trevado numa cama, paralisado, em sofrimento. Mas considerando um trabalho que ele fez de benefício ao próximo, atendendo as pessoas doentes mentais,
que chegavam cedo, né, procurando o Chico ainda estava trabalhando, né, no horário, aí tinha que esperar, ficavam lá na lojinha lá do Zé Xavier conversando, no atendimento fraterno, né, fazendo um atendimento fraterno com aquelas pessoas. Ele fez isso por um período de 10 anos. Então Emmanuel falou que, considerando esse período de trabalho no bem, seria solicitado às esferas superiores que ele desencarnasse. E foi atendido. E ele desencarnou poucas horas depois. A gente vê aí que há alterações de planejamentos. Isso aí acontece frequentemente. Tem inúmeros relatos que falam isso. O espírito vai desencarnar hoje, mas aí por algum motivo, não. Aumenta o fluido vital dele, ele tem que se desencarnar só a semana que vem, agora não. Isso acontece muito, muito mesmo. Cadê aqui? No livro Obreiros da Vida Eterna, esse livro aqui, nós temos aqui uma situação muito interessante. Aliás, muitas situações interessantes, mas o foco principal é que um espírito, deixa eu ver aqui o nome dele, Jerônimo, é um benfeitor espiritual, vindo lá de nosso lar, ele tem uma tarefa que foi passada para ele, que é auxiliar a desencarnação de 5 companheiros para retornar à cidade de nosso lar, que eles eram oriundos de nosso lar. E aí tem os 5 casos, vai narrando como está se desenvolvendo os 5 casos da desencarnação assistida, né, que o Jerônimo vai trabalhar para desligar os laços fluídicos para a desencarnação desses companheiros. Mas aí, de repente, o André Luiz está acompanhando, né, o processo, está aprendendo. Aí, de repente, eles falam que uma das companheiras, uma das 5 pessoas, que estava quase certo de desencarnar nos próximos dias, não vai mais desencarnar. E o André ficou bastante surpreso, porque era uma determinação superior, né? Não era a determinação do Jerônimo, mas era uma determinação dos superiores do Jerônimo para ele fazer aquilo ali. Mas por que foi revertido isso? Aí ele fica pensando, será que foi um espírito, um amigo, não sei quem, Jerônimo? Calma que você vai saber, vamos até a casa dela. Aí chegou lá, essa senhora, ela estava com uma doença já bastante séria, era uma pessoa muito boa, tinha um orfanato, era evangélica, muito boa ela, mas estava com uma doença grave e iria desencarnar, já estava próximo à desencarnação dela. Mas o Jerônimo recebeu a instrução de evitar a desencarnação, ou seja, atuar magneticamente para que o problema grave que iria fazê-la desencarnar ficasse sustado por mais algum tempo. Ele disse para o André, olha, a situação física dela é muito grave, mas nós vamos aqui garantir que ela tenha alguns meses a mais ainda de vida aqui na vida material. Mas por quê? Aí ficou aquela questão, mas por quê? Sim, houve uma intercessão, orações, muitas preces, e aí foi atendido. E ele fica curioso de saber quem foi. Aí fica pensando na filha da dona, nas meninas do orfanato que oravam por ela. Não, até que chega um garotinho de 8 anos, o Joãozinho, que era neto dela, não um neto direto, porque tinha sido adotado, né, pela filha, mas gostava muito dela. E aí, então, se explica a situação. Esse garotinho de 8 anos, na verdade, era um espírito que tinha uma tarefa muito importante nesta encarnação, nessa área evangélica. Ele era um espírito com muitos créditos, né, no trabalho de Jesus. Então ele vinha com uma tarefa de realizar um grande trabalho na área evangélica, mas não ia ser sozinho, ele não ia fazer isso sozinho. Ele percebeu em sono, né, durante o estado de sono, quando há liberdade para o espírito, né, mesmo sendo um menino de 8 anos fisicamente, mas quando ele estava no momento do sono, ele tinha uma plenitude, né, da sua compreensão da vida. Ele percebeu que a filha dessa senhora estava grávida e era justamente uma menina que iria ser uma pessoa que junto com ele iam realizar a tarefa. Era imprescindível que ela renascesse. E aí ele percebeu também que a senhora estava já chegando no momento da desencarnação.
E olha só, olha a capacidade, né, de percepção desse espírito. Ele entendeu que se ela desencarnasse antes da menina nascer, poderia desencadear um processo, né, de desequilíbrio daquela moça e, quem sabe, até um aborto daquela criança, que não conseguiria nascer. Se ela não nascesse, todo aquele trabalho, todo aquele planejamento iria ser encerrado, não seria executado. Então ele pede a intervenção, né, dos companheiros espirituais mais elevados, para que ela tivesse uma moratória até que a menina nascesse. E aí ele fala que esses amigos espirituais, que ele tinha muito crédito na espiritualidade, entenderam, justificaram o motivo justificado, e aí deram a determinação para que o setor lá da desencarnação lá do nosso lar adiasse a desencarnação dela. Olha que trabalho, hein? Percebido pelo menino, pelo menininho lá de 8 anos, que menino em corpo físico, mas um espírito já de uma grande elevação espiritual. E tal fato se deu, o Jerônimo altera a condição dela, né? E ele fala, bom, agora terá alguns meses aí, até que de novo a condição piore e aí ela desencarna. Então foi um trabalho aí que dos 5, só ela não desencarnou naquele período, né? Mas por esse motivo, entendeu? Então a coisa é realmente muito bacana. Bom, mas a nossa hora está acelerada. Vamos à última pergunta aqui, ó. Pergunta 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Nós podemos, de repente, acordar cansados? Falar assim, meu Deus, eu tive um sonho confuso, perturbador, estou me sentindo cansado, com dores. Pode acontecer? Pode, acontece, sim, acontece. Aí a resposta é muito interessante dos espíritos, a comparação que eles fazem com o balão. Pode sim, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. São aqueles que a gente diz que é pesadelo, né? Mas eu estava sendo perseguido, corri, aí finalmente consegui, acordei. Aí acorda cansado, se sentindo mal. É verdade. É uma questão que é complicada, porque por isso é que se fala, né? Porque a gente deve se preparar para dormir, né? Normalmente, ler uma mensagem evangélica, fazer uma prece, pedindo a proteção dos benfeitores espirituais, para garantir que nós estaremos protegidos no plano espiritual e que ao despertarmos, despertaremos renovados, fisicamente e espiritualmente. Se não, se a gente não se preparar dessa forma, nós podemos ser vítimas de vários processos de obsessão, por exemplo, desequilíbrios vários aí, porque nós não somos espíritos perfeitos, ainda estamos longe disso. E apesar do esforço que a gente faz para dominar as nossas más inclinações, por isso somos, como diz Kardec, verdadeiros espíritas, mas nós temos más inclinações, ainda temos dificuldades, vícios, que a gente está lutando para vencer. Mas pode acontecer que durante o sono a gente relaxe e acabe fazendo contato com companheiros afinizados com esses vícios. E aí, o que pode acontecer? Coisa boa não é, certo? Infelizmente. A Ivone Pereira, nossa irmã Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, no finalzinho, no último capítulo do livro, ela conta uma história muito interessante, onde ela, mas olha só, assistida por um benfeitor espiritual, que ela diz que não é o Bezerra de Menezes, mas é um companheiro da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, vão visitar uma região inferior no mundo espiritual. E ela, são umas 20 páginas, ela relata como era essa região espiritual. Era como se fosse um local com vários bares, onde um monte de espíritos descalços, todos rasgados, bebendo, gritando, se batendo.
Esse era o local. E aí é uma série de orientações sobre esses espíritos que estão aí no mundo espiritual vivendo e perturbando a vida dos encarnados. E ela vai, analisa, conversa com o benfeitor, até que em um determinado momento ela resolve entrar num dos lugares assim, e vai na direção de vários que estavam bebendo. E aí um observa ela e fala: vem beber com a gente. Aí ela fala assim: não, muito obrigado, não quero não. Aí quando ela fala isso, um outro: se você não quer beber, por que você está aqui dentro? Não, olha só, você está muito errada de ter vindo aqui. Estranho, né? Você quebrou sua perna? Você quebrou seu braço? E começa a falar essas coisas para ela, insistentemente, com uma indução magnética para ela. No início, ela fala: não, que isso, meu irmão, estamos aqui para ajudar. E aí ele fica falando: amanhã tu vai quebrar o braço, e aí eu vou te ajudar lá no hospital. Você vê, né, a maneira deles falarem, né? E aí ela começa a sentir um mal-estar. Isso ela está no sono, né? Durante o sono. Um mal-estar no braço, uma dor. Aí quando ela olha para o braço, é como se ele tivesse quebrado o braço espiritual, certo? E o envolvimento vai ficando cada vez maior, até que o benfeitor tira ela dali. E aí começa a conversar com ela, que na verdade ela estava em adestramento, ela estava em aprendizado, certo? E protegida espiritualmente. Ele deixou aquilo ali avançar para que ela percebesse o que acontece nesses ambientes altamente perturbadores. E aí fala para ela assim: se não fosse o caso, né, como você está protegida, amparada, mas se fosse uma outra pessoa que, sem pensar, resolve entrar num ambiente desse no mundo espiritual, ele poderia ter essa indução tão forte que no dia seguinte poderia acontecer um acidente, sim, e ele quebrar o braço, a perna, alguma coisa assim. Mas a indução poderia também não ser somente na questão física, poderia ser uma indução mental. Tu vai usar droga, tu vai beber, tu vai fazer uma outra coisa, cometer um crime, um suicídio. Dependendo da intensidade, poderia ser colocada aquela ideia base na mente da pessoa, perturbando ela. Falou: é muito perigoso, muito mesmo. E aí no finalzinho mesmo do livro, quando ela encerra tudo, ela diz assim: a verdade agora é a Ivone Pereira relatando, depois que ela despertou e tal, mas a verdade é que no dia seguinte nos sentimos, ela falando, né, nos sentimos meio apavorada, receosa de sofrer qualquer acidente que nos fraturasse o braço. Mesmo estando amparada espiritualmente, ela despertou ainda com uma sensação muito esquisita. Foi-nos necessário orar e vigiar atentamente nesse dia para que a sugestão sofrida durante o transe noturno para a instrução se extinguisse definitivamente. Bom, tudo aconteceu por causa desse fenômeno de emancipação da alma natural em todos nós, que é o sono, certo? E que nós temos que nos preparar para aproveitar bem a oportunidade de liberdade parcial, para que a gente desperte renovado, equilibrado, fortalecido, cheio de esperança, paz, que é esse que deve ser o objetivo de dormirmos e sonharmos. E que a doutrina espírita, com essas orientações que estão aqui contidas no Livro dos Espíritos e nas outras obras, possa nos dar essa segurança para que a gente viva mais, melhor, feliz, hoje e sempre. Obrigado. A gente agradece ao Jorge pelo estudo, né? E rogamos que outras vezes possamos contar com a presença do nosso companheiro, né? Nos trazendo assuntos tão contagiantes que nos levam a tantas reflexões. Nós vamos então fazer o encerramento da nossa primeira parte da reunião, e após a nossa prece final, que nós convidamos o companheiro Ricardo para proferir, nós vamos fazer aqui, até por conta do processo ainda
da defesa sanitária, né? Não vamos ter o passe presencial na nossa sala. Vamos fazer uma irradiação. Eu vou ler uma página do livro, que aliás é bastante sugestivo o nome do livro, Calma, do Espírito Emmanuel por Chico, né? A gente vai ler na página e vocês vão fazendo uma prece interior, solicitando a espiritualidade essa troca de energias, né? Solicitando a espiritualidade esse passe, né? Que com certeza os trabalhadores da casa presentes na nossa reunião atenderão cada um de vocês, tá bom? Ricardo, fica à vontade. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui nesta casa de oração, ouvindo os comentários do nosso irmão, que muito feliz trouxe para nós informações e compreensão, Senhor, sobre essa doutrina maravilhosa, que nos enche o coração de alegria, que é a doutrina dos Espíritos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui e podermos então agradecer pela oportunidade a Ti, aos amigos espirituais da casa que coordenam os trabalhos, e a Deus nosso Pai, soberanamente bom, justo, misericordioso, que a todos, Senhor, dá oportunidades incessantes de nos renovarmos e nos melhorarmos, buscando, Senhor, o nosso progresso intelectual, moral e espiritual. Muito obrigado, então, por esta quinta-feira de estudos, e nós, Senhor, agradecidos, pedimos que em Teu nome, em nome dos amigos espirituais desta casa, e sobretudo em nome de Deus, possamos pedir ao nosso irmão Jorge que dê por encerrada a reunião pública desta tarde. E é o que fazemos, Senhor, profundamente agradecidos à espiritualidade maior, aos trabalhadores da casa que nos orientam, nos inspiram. Damos por encerrada a nossa reunião da tarde desse quinta-feira. Graças a Deus. Então nós vamos agora fazer aquele preparo, né? Vamos aqui